Eu quero compartilhar com vocês a nossa série Igreja, que é o que a gente vem abordando há algumas semanas. Começou com o John, depois eu trouxe uma mensagem, o John na semana passada compartilhou um pouco mais. E o nosso interesse com isso é estar realmente destrinchando, à luz da palavra do Evangelho, o que é ser igreja na visão de Jesus, o que é de fato ser uma igreja relevante, por que nós nos reunimos como igreja, e a gente já falou um bocado de coisa. Se você está acompanhando aqui presente, você tem sido edificado, eu tenho certeza, e se você ainda não acompanhou, você pode ver todas essas mensagens na nossa página no Facebook, está tudo lá direitinho, só você gastar um tempinho para acompanhar o raciocínio com a gente, aprender junto e crescer junto. Eu estava pensando nessa semana, na verdade ontem, sobre o que a gente podia compartilhar na série, sobre a igreja e aquilo que a gente podia aprender hoje. E eu creio que Deus gerou essa palavra no meu coração para compartilhar com vocês. E eu quero falar um pouquinho para a gente entender um pouco sobre a oração na igreja, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre oração, mas não talvez um caminho que a gente já fez, porque eu sei que talvez você já ouviu muitas mensagens sobre oração. Na semana passada mesmo, se eu não me engano, domingo, o John falou um pouco sobre oração aqui. Então, eu quero pegar um caminho, uma linha um pouquinho diferente para falar sobre oração na igreja, tá? E eu estava pensando sobre isso, me saltou uma palavra que eu quero ler com vocês, que está em Mateus 26, versículo 37. Pode abrir comigo quem trouxe, quem quiser anotar. Você leu antes. Ele veio aqui antes e leu o sermão do pastor. Amém, gente? Estejam no versículo 37. Amém? Uma passagem muito conhecida, um episódio muito conhecido de Jesus. Diz assim: levou consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo por extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, todavia, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, encontrou dormindo e questionou a Pedro: então, não pudeste vigiar comigo durante 1 hora? Vigiai e orai para não caíres em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados do sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos seus discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Paizinho, eu oro, agradeço pela tua palavra aberta e por aquilo que nós podemos meditar para aprender para a vida no teu Evangelho. Fala o nosso coração, nos ensina, que o teu Espírito nos ilumine o entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre oração na igreja. A gente deve orar quando está na igreja? A gente deve orar quando está reunido? Por que a gente ora? Por que a gente fala assim, feche seus olhos e ora? Por que a gente ora reunido? Por que isso é uma prática nossa?
Senhor colocou essa palavra no meu coração, esse episódio da vida de Jesus, para que a gente medite um pouquinho nisso e a gente aprenda sobre, de fato, o significado de orar. Algumas semanas, se eu não me engano, na primeira mensagem dessa série, o John falou sobre a igreja desassociada do Cristo. E quando nós nos tornamos algo que não tem associação, não é como Cristo, nós não somos a igreja de Cristo. Aprendemos um pouquinho que igreja é eclesia, é reunião daqueles que compartilham da mesma fé. E Jesus chamou para si a sua eclesia. Quando ele disse, em verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha eclesia. Ele chamou para si essa reunião e a gente falou um pouquinho que não tem como ser igreja sozinho e que isso é uma balela. E aí eu estava pensando sobre essa prática que nós temos, que quando você olha lá a postagem que eu faço no Facebook convidando o pessoal para o nosso culto, eu sempre falo que estaremos orando, louvando, em comunhão, compartilhando o Evangelho, são práticas da liturgia do nosso culto. E aí eu fiquei pensando sobre essa prática. Fiquei pensando se de fato nós, como igreja de Cristo, precisamos ser uma igreja cristocêntrica, precisamos ter Cristo no centro, precisamos que a partir dele surja o nosso fenômeno igreja. Se nós precisamos disso, e se essa é a verdade, a gente vai olhar para Jesus como exemplo de ser igreja. E tudo que tem a ver com Jesus a gente abraça, a gente acolhe, a gente imita e a gente segue. E o que não tem a ver com Jesus a gente joga fora, a gente releva, a gente deixa passar, porque não deve ser acolhido por nós, porque somos cristãos, somos seguidores do Cristo, somos discípulos de Jesus. E aí quando a gente vai falar um pouquinho de oração, e quando a gente olha para Jesus como o cabeça da igreja, como o cabeça do corpo, quando a gente olha para ele, é inegociável a prática da oração. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. Se você decidiu por Jesus, segui-lo com a sua vida e falar, eu quero ser um discípulo de Jesus, deixa eu falar algo para você, por mais óbvio que isso seja. Para todos nós, independente do tempo de igreja, independente de qualquer coisa, é inegociável a prática da oração para aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Não tem como negociar, não tem como você falar, esse não é o meu chamado, não tem como você falar, isso não é o ministério que Deus me deu, não tem como. Jesus, sendo Deus encarnado, ele de fato orava. Jesus orava sozinho. Por diversas vezes nos evangelhos você vai ver Jesus, Pedrão, se retirando. Jesus pegando numa pegada de correria, de cura, de milagres, ele se retira da multidão que o apertava, foge literalmente da multidão, sobe para um monte, para um lugar afastado para orar. E aí orar é de fato o que a gente faz. Não tem que a gente inventar. Orar era de fato falar com o Pai, era se comunicar com o Pai, era pedir ao Pai. E ele faz isso diversas vezes. Já bom, em algumas vezes, Jesus vira a noite orando. Jesus literalmente vira a noite em oração, falando com o Pai. Jesus orava com os discípulos, Jesus orava sozinho, Jesus orava no meio da multidão, graças te dou, Pai. Jesus orava em todo o tempo. A prática da oração é uma prática de Jesus. E se ele é, de fato, o cabeça da igreja, e se nós somos igreja como Jesus propõe que sejamos, essa prática para nós também deve ser inegociável. Não temos barganha para fazer. A gente gosta de falar que não tem barganha para fazer no que diz respeito a dinheiro, né?
No que diz respeito eu dou o dízimo para Deus me abençoar. A gente vai e fala com a boca cheia, não tem barganha para fazer, aqui não é assim, que não sei o que lá. Mas deixa eu falar uma outra coisa, que aqui não deve ser assim. Não tem barganha para fazer na oração. Se você não ora, se você não para com o Pai, aí talvez você vai ver um porquê do que eu estou fazendo essa pergunta para vocês inicial. A gente deve orar reunido como igreja? A gente deve orar em reunião como igreja? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Parece ser uma pergunta solta, né, filho? Mas não é. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque Jesus, em certo momento, ele fala assim para os seus discípulos: não sejais como os fariseus, os escribas, que se comprazem, que têm prazer em orar em seus templos e fazer longas orações, e eles fazem isso para aparecer, eles fazem longas orações quando estão em público. Não façam isso. Aí ele vai e conclui ainda, ele dá uma resposta, ele ainda fala assim: olha, vocês quando orarem, em vez de orarem no meio de todo mundo, faz o seguinte: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao Pai que vê o que está em secreto. Amém? Todo mundo conhece esse texto. E aí o que acontece nesse momento? O que acontece nisso aí para aquilo que a gente está falando? Eu estou perguntando se a gente deve orar como igreja, reunido. E aí Jesus está falando que a gente não deve orar para aparecer no meio de um monte de gente. Existe algo nisso aí. Porque Jesus orava no meio da multidão. Jesus orava com os seus discípulos. Jesus está falando que existe uma motivação que faz o que a gente ora. O porquê que você ora é o diferencial, é o fator divisor nesse caso. Esses fariseus oravam para aparecer. Se você vem aqui no culto e fecha os olhos quando eu peço para você orar, e canta o louvor pensando no que você vai ter que fazer na semana que vem, e você não consegue ter de fato essa reverência interna que não se baseia em exterioridades, se você não consegue fazer isso, de fato, você está orando exatamente como os fariseus. Você está orando para aparecer na igreja. Simples assim. Agora, se você vem aqui, reunido, e ora ao Pai, aí é diferente. O seu coração. Como discípulos, nós precisamos aprender, como corpo de Cristo, a orar. E o que está acontecendo nesse episódio? Jesus começa a avisar os seus discípulos que ele seria morto, que ele seria entregue. Olha que loucura isso, cara. Gente, Jesus era um ser humano. E ele começa a falar para os seus o que viria a acontecer. E isso começa a gerar um temor, um medo, uma ansiedade no coração daqueles, porque não estavam entendendo aquelas palavras de Jesus. E Jesus começa a anunciar para eles isso. E começa a se entristecer como homem. Começa a se entristecer muito. E aí ele pega os 3 discípulos, assim como o John falou aqui no domingo. Ele pega Pedro, pega os discípulos dele e ele fala: vamos comigo ali além orar. Estavam todos no mesmo lugar. E ele chama os 3 para o outro lado. E aí ele chega lá do outro lado e fala com os discípulos: vigiai comigo, zelai comigo, porque eu estou entristecido, angustiado até a alma. E aí ele fala para os discípulos: orem comigo. E aí eu fiquei pensando nisso. E muitas vezes nós chegamos aqui reunidos angustiados. Muitas vezes tem gente do nosso lado que está em crise, que está aqui sem ter vontade de estar, que vem porque se tornou um hábito, que não entendeu um bocado de coisa do porquê de estar aqui. Tem muita gente que chega e que vai chegar exatamente nessa situação.
e que precisa, às vezes, apenas de alguém que ore com ele, que ore com ela. Tem a ver comigo com empatia pelo sofrimento do outro, não. Em sentir a dor do outro, em perceber o que o outro está sofrendo. Jesus chama os discípulos e os discípulos dormem. Os discípulos estão com os olhos pesados. E, gente, eu queria abrir um parêntese para usar isso como uma analogia para a gente no nosso tempo. Às vezes a gente está dormindo. Tem gente do nosso lado angustiada até a alma. Tem gente do nosso lado suando sangue. Tem gente do nosso lado sofrendo por dentro e dando todos os sinais para você. Tem gente que vai estar aqui conosco, que chega entre nós. Eu não estou falando de um ímpio, de um cara que não é convertido ao Evangelho. Não, estou falando entre a gente. Porque nós somos humanos. Nós choramos. Ou você acha que eu não? Ou você acha que todo dia que eu paro para pregar para vocês aqui é porque está tudo bem na minha vida? Porque eu morro de rir com isso, né? Quando os outros falam assim, não vou fazer não, porque eu não estou bem. Aí então eu tenho que estar bem todo dia. Não! Diversas vezes eu venho falar para vocês de mal, problemas pessoais, crises internas. Assim como você. E às vezes, o que a gente precisa é um pouquinho dessa sensibilidade. Mas Jesus, ele faz melhor, ele ainda chama os discípulos para ele. E eu creio de verdade que Jesus estava querendo ensinar algo para nós. Jesus estava querendo ensinar que nós precisamos dessa prática da oração, não apenas no quarto fechado, não apenas para nós, por aquilo que é o nosso interesse. Nós precisamos da prática da oração como igreja. E eu vim para falar nessa noite para essa igreja aqui reunida, para nós, comunidade evangélica Sal e Luz. Eu vim falar para você que isso precisa se tornar de fato, de verdade, uma prática do nosso viver e no nosso conviver. Orar uns pelos outros. Você não pode solucionar todo o problema do seu irmão. O seu conselho não é capaz de aliviar algumas dores que o seu irmão está passando, mas talvez uma oração sua pode sarar o interior do seu irmão. Uma oração sua diante de Deus por o próximo pode fazer toda a diferença na vida do próximo. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Porque em tempos difíceis a gente precisa orar. E a gente vive tempos difíceis. Quando o dia mal chega, não tem o que fazer. Ele bate na porta, tanto para a gente que é crente, quanto para quem não é. O sol nasce para justo, para injusto, assim como a chuva cai. E é assim que é na nossa vida. Por isso que eu falo mesmo e repito todo culto, eu não sei como você chegou. Eu não sei o que te trouxe aqui, porque eu de fato não sei. Mas eu fico feliz, seja com 2, com 3, com 4 que estejam aqui. Porque eu sei que o que a gente está querendo viver é o Evangelho. O que a gente quer compartilhar e aprender é o Evangelho que nos leva para a vida numa postura diferente. Numa postura não mais de ser apenas, como o John disse no domingo, bios, de não ser apenas uma vida existente, mas ser Zoe, uma vida que gera vida na vida dos outros. Alguém que transmite vida para os seus semelhantes. Alguém que ao chegar a um lugar, a sua vida exala vida, não exala religião, não exala preceitos humanos, não exala doutrina, porque é disso que as pessoas estão cansadas dos crentes. É isso que a gente conversa com pessoas e muita gente tem trauma, porque às vezes a nossa vida só exala religião, só exala dogmas, doutrinas, estereótipos, só exala esse tipo de coisa, mas não exala uma palavra de ânimo. Quanta gente no seu trabalho precisa de uma palavra de incentivo, quanta gente na sua família precisa de um olhar nos olhos assim, ó, de verdade, porque não tem do filho, não tem do pai. Quantas pessoas precisam de um abraço sincero? Quantas pessoas precisam que você de verdade empreste o ouvido para elas, para que elas desabafem as mágoas? Quantas pessoas chegam para você e falam um monte de coisa, e você não tem coragem de falar, meu irmão, vamos orar ao Senhor juntos? Porque nós precisamos dessa prática.
Nós precisamos dessa prática, porque é o que Jesus fez. Ele estava num dia mau e ele foi orar. Que a gente aprenda isso na nossa vida. Que você entenda, discípulo de Jesus, que você entenda que ao vir para a igreja, às vezes você vai estar mal. E você vai ter que pegar alguém e falar assim: ora comigo. Ah, eu estou mal, então tem que esperar alguém vir orar comigo. Não, às vezes você mal vai pegar: Jorge, vem cá, ora comigo. Vamos orar aqui, cara, estou angustiado. É para isso que nós nos reunimos. Isso tem que ser uma prática no nosso meio, gente. Às vezes é você que vai chegar para alguém: cara, vamos orar, posso orar com você? Isso tem que ser uma prática. Agora, como que a gente ora? Olha o que Jesus está fazendo. Jesus, ele ora, ele está num dia angustiado, mal, aflito, até a alma, e ele fala assim: vamos orar. Chama 3 dos seus discípulos, chega no lugar, ajoelha-se e ora ao Pai. E como é essa oração de Jesus? Ele fala assim: Pai, oh Pai, meu papai, está ruim aqui o negócio. Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Se for possível, eu não quero morrer mais não, Senhor. É isso que Jesus está falando. Se for possível, olha, se for possível não beber isso. O que Jesus está ensinando para nós? Que a nossa oração tem que ser autêntica, original, verdadeira, sincera. Alguém que ora aquilo que está sentindo. Quantas vezes eu vejo crentes e mais crentes declarando: eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que essa situação vai mudar, eu declaro isso, eu declaro que papai, não declara nenhuma verdade do seu coração, nem da sua alma. Declara para o céu, declara para o seu pai a verdade como você está. Fala assim: eu declaro que eu sou um nada, eu declaro que se depender de mim, eu estou falido, eu declaro que todos os meus pensamentos são maus, constantemente maus. Mas não, eu declaro bem achando que essa palavra positiva vai trazer alguma coisa. É mágica, é feitiçaria. Agora, o que Jesus está propondo? Que você e eu sejamos sinceros com o Pai nas suas orações. Fala para Deus, querido. Fala para Deus como que está. De verdade, gente. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Fala assim: Deus, está ruim. Se possível, Senhor, passa de mim, eu não sei o que fazer, me ajuda. Eu não consigo perdoar, eu não consigo amar fulano, eu não consigo, passa de mim, me ajuda, Senhor. Fala. É isso que Deus quer de nós, a verdade que está aqui dentro. Senão não adianta você orar, porque sabe o que está fazendo? Te abre para Deus. Você está encarnando um personagem que não é você. E sabe o que Deus quer, dona Sérgio? É você todinha, do jeito que a senhora é. Deus não quer você, Carol, numa outra versão, não. 2.0. Deus não quer você num jeito mais melhorado de falar, não. Deus quer que você abra o seu coração, rasgue o seu coração na presença e fala: Deus, eu estou assim, ó, tá vendo? Olha lá dentro, olha como é que está ruim. Olha o que eu pensei hoje. Olha o que eu falei para fulano. Olha como eu reagi a esse plano. Deus quer isso de mim, de você. É isso que Jesus está fazendo. Só que desafiar você a ter coragem de fazer o que Ele falou. Porque que assim seja a nossa oração. Deus está ruim, dia mal chegou, eu estou assim. Você vai falar para Deus. Só que aí você vai: contudo, não importa o que eu quero, a tua vontade é a principal. O problema é que a gente quer orar na igreja já, para que Deus abençoe os nossos projetos, para que Deus faça a nossa vontade. E a gente deve orar por isso, sim ou não? Amém? E a gente vai fazer isso nessa noite.
Os seus planos são melhores do que os meus. Os seus projetos muito melhores do que os meus. Os seus caminhos mais altos do que os meus. E aí, gente, tem que ter coragem para falar isso com o Senhor. Tem que ter coragem para falar assim: todavia seja feita a tua vontade. Eu me lembro até hoje, um dia que a gente foi orar na casa de um amigo, há muitos anos atrás, e a avózinha dele estava no hospital bem mal. E eu lembro que a gente orando, e a gente era adolescente na época, cheio de fé, cheio de coragem mesmo, de falar, de fazer. E eu lembro até hoje, gente, a gente orando aqui: Deus, cura, tira ela dessa situação, ela está mal. Só que aí no final a gente orou assim: Deus, seja feita a tua vontade. Quando eu orei isso, no meu coração bateu tudo assim. Porque às vezes é difícil, gente. Muitas vezes a vontade de Deus vai contrária à nossa. O plano de Deus é diferente do nosso. E aí precisa sim coragem. Qual era a vontade de Jesus? Passa de mim esse cálice. Quando ele falou todavia, ele continuou. Ele continuou. Nós, como igreja, precisamos ser uma igreja que ora. Precisamos, em primeiro lugar, ser discípulos que seguem o Mestre. Amém? Você precisa, vou usar um termo bem legal, precisa colocar a tua vida de oração em ordem. Você precisa regularizar isso. Em nome de Jesus. Eu sei que não é fácil. Principalmente para você e para mim, que um dia fez muito e depois parou. Você precisa colocar isso em ordem. Você precisa fechar a porta do seu quarto. Você precisa voltar a dobrar seus joelhos. Tem muita coisa na sua vida e na minha vida que não estão realmente em Deus fluindo. Entendam o que eu estou falando, porque você não tem mais comunhão com Deus. Você acha que a comunhão com Deus é saber muito da Escritura, é saber muito da palavra, e isso é ótimo, isso é o fundamento, isso é a base da fé, mas de fato você precisa se relacionar com Deus, você precisa falar com Deus, e Jesus ensinou isso para nós. Então, em primeiro lugar, como discípulos, precisamos ser discípulos que oram. Em segundo lugar, precisamos ser uma igreja que ora. Quando se reúne, venha para cá sabendo. Vai ter oração. Hugo vai aprontar alguma, vai falar para eu orar com alguém. Vou, para que eu e você cresçamos nisso. Para que às vezes de surpresa a gente pegue alguém que vem nos visitar aqui e de fato seja alcançada por uma oração que muda a sorte dessas pessoas. Porque não é a sua oração, é o Deus a quem você ora que pode mudar enquanto você ora pela vida dessa pessoa. Então nós precisamos dessa prática entre nós, de orarmos. E aí eu me lembrei de um cara que ele vai falar. Quando você lembra de Tiago, o que você lembra? Você que lê a Bíblia, fala para mim. Fala de uma coisa que Tiago fala. Muito. A fé sem obras é morta. Ele é um cara que vai falar, não é isso? Das obras, do fazer, de não ser um ouvinte esquecido da palavra, mas ser um fazedor da obra. Ele vai falar um monte de coisa legal, exatamente, confessar as vossas culpas. E aí eu vi lendo Tiago, como que Tiago fala sobre oração, como ele coloca isso. E aí eu quero ler para você Tiago 5. Dentro disso que a gente está falando, como igreja, versículo 13, olha o que ele está falando, gente, olha que legal. Precisamos ser discípulos que oram, precisamos ser uma igreja que ora uns pelos outros, que divide as cargas uns dos outros, que alivia as cargas, que chora junto, que sente a dor do outro, que guarda um tempo com o outro. Precisamos disso, gente. Olha que legal. Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? É a pergunta de Tiago. Faça a oração. Olha o que Tiago está falando. Está alguém entre vós sofrendo, angustiado? Olha o que a gente leu lá de Jesus.
Jesus estava sofrendo naquele dia? Estava. Está alguém entre vós, quando vocês se reúnem angustiados, sofrendo, chorando? Não é para você ir lá e passar a mão na cabeça dele e falar, pô, tamo junto, irmão. Não é isso que o Tiago está aconselhando. Pode fazer isso, tá, gente? Fica à vontade. Se eu estou falando que o que o Tiago está aconselhando aqui é mais do que uma palavra de encorajamento. Sabe o que ele está falando? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Orem, e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Agora, versículo 16, presta atenção. Portanto, o que já falou, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Existem algumas versões que está dizendo assim, olha, portanto confessai os nossos pecados. Tem alguém com versão diferente aí? Confessar os nossos pecados. Tem já? Como é que está aí? Lê para mim, 16. Confesse seus pecados. Faça oração. É porque a versão que eu li estava... Me parece o tempo todo, mesmo isso que você está lendo, mais uma questão de empatia com o outro, do que propriamente alguma mágica vai acontecer. Confessar o outro, né, de alguma forma, é dividir com o outro. Sim. Da mesma forma como Jesus fala que eles não vigiaram, Jesus não reclamou que eles não oraram. Jesus reclamou que eles não se importaram de estar acordados. Então, me parece o tempo todo, desde o início, que a oração, além desse trabalho que está lidando com Deus espiritual, né, de maneira espiritual, também tem a ver com empatia e com o sofrimento do outro. Tem tudo a ver com isso. Como que você ora pelo outro se você não sente o que o outro está sentindo, se você não sensibiliza, se você não percebe? Tem tudo a ver com isso. E essa espiritualidade de modo horizontal, né, cara? Não só de forma vertical, em que a gente alcança o sagrado de maneira individual, mas quando você vê no outro, você reconhece no outro, você tem empatia com o outro e sofre junto com ele. E aí eu acho que nesse momento que é a cura, né? Tanto do eu, que também me localiza no outro, me gera no outro, como do outro, que ouve de mim e importar com ele com a dor dele. Com certeza. Na minha definição, esse versículo diz: orar, confessar seus pecados uns aos outros e orar pelo outro para que possa ser salvo. Porque, na verdade, não é só curar você por enfermidade em si ou de um mal. O que Deus quer ver é salvar a nossa vida. Salvar a pessoa Porque às vezes a cura não vai acontecer, mas a salvação, que é o que é efetivo. Sim. Agora, o que a gente precisa entender que ele está dizendo, e o contexto todo aqui, é para a igreja, é para a eclesia, é para a reunião daqueles que creem em Jesus. E o Senhor falou isso muito forte no meu coração, sobre a gente orar e se sensibilizar com o outro, como o John disse. É isso. E gente, é isso que Deus gera em nós. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você não vai se sensibilizar pelo outro sem um relacionamento, agora me entendam, vertical com o Pai. O John falou dessa espiritualidade horizontal, aonde eu sinto o outro, aonde eu percebo o outro, aonde eu tenho empatia pelo outro. E isso é um fato, isso é o que realmente nos move como igreja. Porque se eu sou igreja para Deus não precisa dessa pregação que eu estou fazendo, Deus não precisa da oração que eu faço, eu não vou chamar Deus, deixa eu orar por você que eu estou sentindo o Senhor angustiado. Não, né? É pelo outro. Porém, eu só sinto pelo outro quando eu me relaciono com o Pai. Não tem jeito. Enquanto você tiver uma vida frívola de oração, uma vida amena, uma vida normal, de comunhão vertical com Deus, desse relacionamento que transcende, desse relacionamento que não depende só de você, que é uma dependência de Deus,
você não vai sentir essa empatia que o João está falando. Você não vai sentir, você não vai se sensibilizar pelo outro. Sabe por quê, Pedrão? O seu eu, o meu eu, o nosso eu, só quer o nosso bem. O nosso eu só quer o que é bom para mim. Por isso os discípulos falaram: eu vou dormir, eu não sinto essa empatia, eu não sinto a dor do outro. Mas sabe quem faz você sentir a dor do outro? Quando o amor de Deus está pleno no meu, no seu coração. Quando eu me relaciono com Deus, e é Deus que gera isso. Aí se você me perguntar assim, como? Não sei, só sei que Ele gera. Só sei que Ele faz você chorar por quem você nunca chorou. Só sei que Deus faz em você algo dentro que você nunca sentiu antes. Algo que faz você se mover na direção do perdido, daquele que tem que ser salvo, daquele que precisa de mantimento, daquele que está passando necessidade, daquele que está sofrendo. Eu só me movo na direção do outro quando de fato eu tenho um relacionamento verdadeiro com Deus. E é isso que nós precisamos aprender como discípulos e como igreja. Precisamos aprender a buscar em Deus essa empatia, de fato essa sensibilidade à dor do outro, para que entre nós não tenha mais um amor fingido, um amor mais ou menos teatralizado, mas que tenha um amor de verdade, que está disposto a se doar um pelo outro, a chorar quando o outro está chorando, a falar: cara, você está precisando, então é agora que eu tenho que entrar, eu preciso intervir nisso. A sua vida não é só sua, eu faço parte da sua vida. A partir do momento que eu creio no mesmo Cristo, eu sou parte do mesmo corpo que você. Então eu sangro com você, eu choro com você, eu tenho que sentir com você. E quem me faz sentir com você é a cabeça do corpo, que se chama Jesus Cristo. Ele me faz sentir com você. E aí, eu fiquei pensando nisso que a gente leu no Tiago, e pensei que quando a gente ora junto, galera, quando a gente ora junto, a gente demonstra para o Pai a nossa dependência. Quando a gente ora junto, nós somos sarados das nossas crises, das nossas dores. Então eu quero te desafiar hoje, encorajar, para que a gente seja uma igreja que ora uns pelos outros, uma igreja que ora uns com os outros. Não como se a oração fosse essa mágica, porque a oração em si não pode nada, mas o Deus a quem a gente ora pode tudo. Não existe oração poderosa, existe um Deus poderoso a quem a gente ora. Se não assim, o que aconteceu com aquele povo que estava lá no Egito, cativo, e clamava ao Senhor de dia e de noite? E o que a Bíblia relata para nós? Lá em Gênesis, e Deus ouviu a oração do seu povo. Deus ouviu. É a esse Deus que nós clamamos. E o meu desejo é que nós sejamos uma igreja que se reúne com sinceridade diante de Deus. Que a gente diga para Deus como a gente está, aquilo que a gente deseja, mas que como igreja nós tenhamos coragem de dizer: todavia, entretanto, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha, porque a tua vontade é melhor do que a minha. Aquilo que o Senhor faz é melhor do que aquilo que eu posso planejar para fazer. E aí, eu não vou ler com vocês, depois vocês podem ler em casa, Lucas 19, no versículo 45 e 46, Jesus entra no templo, e lá no templo, Jesus ele vira a mesa dos cambistas, os caras que estavam negociando a fé, vendendo as coisas. Jesus derruba tudo, e lá em Mateus vai dizer que ele bota para correr os caras que estavam lá, e não apenas derruba a mesa, ele bota todo mundo para correr. Ele vira o troço de cabeça para baixo. E ele fala uma frase muito conhecida: a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vocês a têm transformado em covil de ladrões. A casa
Verdade até hoje. É verdade Até hoje. A casa de meu pai deveria. Só que na sequência, para quem leu o Evangelho sequenciado, você vai ver que Jesus, logo após, eles começam a louvar o templo e a falar: nossa, olha que pedras, olha que coisas lindas. Jesus, ele desfigura completamente a figura do templo, sim ou não? Ele disse que não haveria lugar para adoração, ele disse que não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas, em lugares de pedra, em tabernáculos, em nada disso, mas habitaria em nosso coração, feito de carne. E o que Jesus está dizendo então, se ele está defendendo o templo? Ele está falando: nem isso que vocês consideram algo importante para a fé de vocês conseguem tratar com sinceridade. Se é para ter esse lugar, transforme esse lugar em uma casa de oração. E não nessa coisa de comercializar fé, vender coisas. A casa de meu pai será chamada casa de oração. Esse lugar só é a casa de Deus quando nós estamos reunidos aqui. E quando nós estamos reunidos aqui, isso se torna um tabernáculo, um templo para Deus, feito de pedrinhas de carne e osso. E você, Pedro, você, Carol, Jéssica, George, John, Dona Célia, Jade, Cíntia, eu, somos pedrinhas nesse templo de Deus. E constituímos esse templo aonde sim deve ser casa de oração. O convite que eu tenho para fazer para você nessa noite é que a nossa reunião, como discípulos de Jesus, que tem a prática da oração na sua vida, na sua vivência com o Senhor, seja de fato um lugar de oração. Que nós venhamos de fato nos reunir para orar. Orar a Deus e orar um pelos outros. E a oração uns pelos outros vai gerar a empatia, a sensibilidade, vai te mover a fazer algo. Porque aí Tiago complementa dizendo: porque a fé sem obras é morta. E aí ele vai dizer: quando você ora pelo seu irmão e se sensibiliza com o seu irmão, você se dispõe a ser também a resposta para essa oração. E por isso esse lugar tem que ser um lugar de oração. Porque quando nós falamos com Deus, quando nós abrimos o nosso coração em sinceridade e falamos como está, quando a gente ora um pelo outro, Deus vai de fato tornando o nosso coração de carne sensível à dor do outro. E eu queria que você aprendesse isso nessa noite, para que a gente tenha essa vida juntos de oração. E que a nossa oração sobre tudo seja: Pai, contudo, todavia, seja feita a tua vontade. Eu me lembrei, enquanto eu escrevia sobre o que falar com vocês, na minha vida, lá atrás, na minha adolescência ainda, eu lembro que uma vez que eu ouvi sobre Jó, e lembro quando fala que Jó orou pelos seus amigos. Quem lembra disso? E o que aconteceu? Deus deu uma moral para ela. Aí eu ouvi isso na minha adolescência, João, do que Deus fez na vida do Jó, pelo Jó ter orado pelos seus amigos. E sabe o que aconteceu comigo? Eu ia para o culto assim, olha como que eu ia para o culto. Às vezes mal, às vezes para baixo, angustiado, cheio de problema. E aí, em vez de eu ir para o culto pensar em mim e impedir ao Pai que resolvesse o meu problema, eu ficava de olho no culto assim, ó. Eu observava as pessoas. E às vezes, eu olhava para uma pessoa e eu percebia como que a pessoa estava mal. Aí eu esperava já acabar o culto, chamava a pessoa e falava: cara, achei que você estava meio triste, como é que tá? Assim mesmo. Uns eu conhecia, outros eu nem conhecia direito. E eu falava assim: posso orar por você?
E eu sei quanta coisa na minha vida acontecia enquanto eu orava por essas pessoas. Eu olhava e falava, tem gente mal aqui, vou orar. Às vezes eu esperava o culto acabar, às vezes eu não esperava, mas isso se tornou um hábito para mim, uma prática diária. E hoje eu escrevendo e pensando nisso, eu lembrei. E eu falei, caramba, eu preciso voltar a ser mais assim. A orar. Eu preciso orar pelos outros. Eu preciso sentir o que o outro está sentindo. E às vezes eu não vou me sensibilizar sem eu perguntar. Eu preciso ir lá e perguntar. Como é que está? Tudo bem? Ah, estou mais ou menos. Pô, vamos orar? Também não estou muito legal hoje, não. Vamos orar junto? Vamos orar para que Deus nos ensine no meio dessa crise, para que nos fortaleça. Porque é para isso que nós estamos aqui, gente. Essa igreja existe para que a gente manifeste quem é Jesus. E Jesus é esse que chama os seus para orar. Jesus é esse que, na angústia, ele não vai fazer nada, a não ser se retirar e orar. E que você aprenda algo nessa noite. Que você saiba que você tem um Deus a quem você pode falar. Mas para que Ele te ouça, é preciso que você fale com fé. É preciso que você creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É preciso que você creia, enquanto você ora, que as suas palavras não estão sendo jogadas ao vento, mas que existe um Deus vivo que ouve a sua oração. E nessa noite em específico, que Deus me deu essa palavra para a gente falar sobre a igreja que ora, eu queria te desafiar a partir de hoje. Eu queria te desafiar e encorajar a você orar mais pelas pessoas essa semana. A você chamar algum amigo seu no trabalho e falar, cara, quero orar por você. Estava lá na igreja, lá o pastor falou que era para orar, eu quero orar por você. Não sei. E você vai orar. Não precisa falar palavra bonita. Não precisa ser para que o cara fique impressionado. Não. Mas que seja um gesto simples. Não é falar para o fulano, vou estar orando por você lá na igreja, irmão. Nem aqui você tem coragem de orar por ele, nem lembra. Já viu? As pessoas às vezes pedem assim para você, ora por mim, não deixa para orar depois. Deixa eu te dar essa dica. Porque você não vai orar depois. Desculpa, mas você não vai orar depois. E a pessoa que pede também pede sabendo que o outro vai orar, que não cobra, né? Agora, quando a pessoa te pedir, fala, vem cá, vamos orar, o que está acontecendo? Aí já gerou simpatia, você já se preocupou com a pessoa. Se a gente for essa igreja que inclui, que abraça, e uma igreja que ora, galera, não há limites para aquilo que a gente pode realizar. E nessa noite eu queria que você ficasse de pé. A gente tem uns minutinhos. E eu corri com essa mensagem para que a gente orasse. Hoje. Queria que nós orássemos juntos.